Olá, nós somos o Grupo 5 e viemos apresentar sobre a cadeia de suprimentos da carne. O trabalho tem o intuito de mapear e caracterizar economicamente a cadeia de suprimentos da carne, detalhando os impactos ambientais e sociais causados, levando em consideração o bem-estar e maus tratos dos animais de produção ao longo do seu ciclo de vida. A pecuária no Brasil pertence ao setor primário da economia e é uma das principais áreas em termos de produção de riqueza no país. Ela também exerce um papel muito importante na exportação brasileira, além de abastecer o mercado interno. A demanda do mercado consumidor por carne de qualidade a preços competitivos e com impacto ambiental reduzido tem pressionado a cadeia produtiva da carne a se estruturar de maneira mais adequada. A evolução da demanda por carne aponta exigências crescentes. O público procura por um produto diferenciado e tem colocado como prioridade a questão da segurança alimentar. A indústria lucra com a carne tanto na industrialização dos seus produtos, quanto no fornecimento de todo o aparato utilizado na criação de seus animais. Na gestão de uma cadeia de suprimentos, o objetivo é obter uma cadeia ao mesmo tempo eficiente e responsiva, capaz de atender às necessidades globais da operação, gastando o mínimo de recurso possível, sendo flexível o suficiente para atender todas as demandas exigidas pelos seus clientes, em termos de prazo, qualidade, variedade e etc. A cadeia produtiva das carnes é composta por diversos elos, partindo da preparação de insumos para a criação dos animais até o momento da chegada ao consumidor final. O gerenciamento da cadeia de suprimentos inclui o planejamento e o gerenciamento de todas as atividades envolvidas na busca e compra de matéria-prima, na produção e o gerenciamento de todas as atividades logísticas. Nesse tópico, falaremos do detalhamento da cadeia de suprimentos da carne. A aplicação da cadeia de suprimentos não leva em consideração apenas do processo de nascimento do animal até a distribuição no consumidor final. O processo inicia-se entendendo o mercado abordado, desenvolvendo análise de preferência do mercado e análise de demanda do mercado. Por exemplo, a criação de um bezerro leva de 2 a 3 anos. Isso requer certo planejamento. Para o detalhamento da cadeia de suprimentos da carne, o grupo considerou apenas 3 principais carnes consumidas no Brasil. São elas o frango, bovina e a suína. Agora detalharemos o sistema de produção da cadeia produtiva das carnes. Os inputs de um sistema de produção podem ser subdivididos em recursos a serem transformados e recursos de transformação. Como recursos a serem transformados, no nosso projeto nós temos os animais vivos. E recursos de transformação, nós temos os profissionais responsáveis pelo processo e as instalações. Na indústria agropecuária, a parte prática da cadeia se inicia pelo fornecimento de reprodutores aos produtores rurais por parte da agroindústria, buscando sempre garantir a mesma qualidade do produto, independente dos diferentes produtores envolvidos no processo. Quando falamos do modo de produção da carne bovina, temos 2 tipos de criação. Elas apresentam diferentes impactos. Primeiro temos a criação intensiva, que possui alta tecnologia, permite grande produtividade e é guiada por pilares como a biotecnologia, fertilizantes, insumos, máquinas e implementos. Do outro lado, nós temos o modo de produção extensivo, que possui baixo uso de tecnologia. Nela o animal é criado em pastos grandes e solto e gera grande impacto ambiental, pois são necessárias grandes extensões de terras, muitas vezes gerada por desmatamento. Dando continuidade ao detalhamento do sistema de produção, temos a inseminação do animal, o nascimento dos animais e em seguida inicia-se o processo de engorda, os procedimentos sanitários são definidos pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cada animal possui diferentes processos de engorda devido às suas particularidades alimentares. Após atingida a fase desejada de engorda, é iniciado então o processo de transporte dos animais às agroindústrias, onde ocorrerá a continuidade de seu processo de transformação.
também chamado de processamento. Apesar da constante preocupação com o bem-estar dos animais para levá-los ao abate, a indústria brasileira atual tem péssimas condições de condução da carga viva, devido à superlotação dos animais nos espaços, longas viagens por estradas esburacadas e a falta de cuidados com os animais. As empresas capazes de proporcionar melhor qualidade de transporte para sua carga viva estão contribuindo para um animal menos estressado e, consequentemente, com uma melhor qualidade de produto a ser oferecida ao cliente. Sistema de produção da cadeia produtiva das carnes. Parte B. Processo de transformação ou processamento. De acordo com o SLAC, processo de transformação é a transformação de entradas em saídas, com o objetivo de produzir produtos e serviços. A produção envolve um conjunto de recursos inputs usado para transformar algo em outputs de bens. Para todos os tipos de carnes, os profissionais responsáveis pelo bem-estar dos animais, assim como na conservação, limpeza e administração das instalações, também fazem parte desses processos. Também fazem parte do processo de transformação da carne o abate, industrialização e processamento, sendo que o abate, o processamento e a industrialização podem ser realizados em uma mesma planta. No processo de abate, existe uma série de métodos que visam reduzir o estresse do animal após a chegada do transporte, como o uso de tranquilizantes ou dardos que possuem a finalidade de desmaiar o animal. As agroindústrias buscam garantir a rastreabilidade dos animais ao consumidor, garantindo a sanidade e a procedência do animal que deu origem àquela carne, sendo possível determinar a origem da carne que está sendo posta à venda. Logo após o abate, a agroindústria fica responsável pela desossa da carcaça do animal. Nessa etapa, o responsável pela qualidade é capaz de obter se a qualidade da carne está compatível com as normas estabelecidas pelos órgãos de normalização, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização das normas do Codex Alimentários é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Após a separação das partes a serem utilizadas para cortes, estas necessitam de cuidados diferentes, pois algumas partes precisam passar por alguns processos como maturação ou serem processadas para que cheguem no consumidor final de acordo com a sua demanda. O processo seguinte à conclusão da etapa de corte é o processo de embalagem, que irá influenciar na aparência visual do produto e também na qualidade deste produto. Visto que as embalagens devem proteger a carne de contaminação e deterioração, fornecer visibilidade e exibir informações da etiqueta segundo regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A embalagem da carne é determinante na qualidade visual, seja pelo grau de limpeza e preparo da peça ou pela coloração que a carne adquire em função do sistema de embalagem. Cortes embalados a vácuo, por exemplo, se tornam escuros. Parte C. Resultado: recursos transformados. Após o processamento das carnes, as mesmas são encaminhadas para serem embaladas, e em seguida são destinadas à distribuição para vendas e comercialização como produtos de carne para os vários segmentos da indústria de alimentos. Nessa parte, podemos ver um exemplo ilustrado do processo de transformação ou processamento das carnes de bovinos. Nessa parte, podemos ver um exemplo ilustrado do processo de transformação ou processamento das aves. Nessa parte, podemos ver um exemplo ilustrado do processo de transformação ou processamento do suíno. Cadeia produtiva, mapeamento. Subsistemas: 1. Apoio. 2. Produção da matéria-prima. 3.
Industrialização. 4. Comercialização. 5. Consumo. O subsistema de apoio é composto por agentes transportadores e fornecedores de insumos básicos. Um dos principais insumos é a tecnologia, responsável por aumentar a produtividade do animal em processos como o melhoramento genético e pasto rotacionado. Agentes transportadores dos rebanhos possuem uma grande relevância na cadeia produtiva da carne. Alguns dos possíveis problemas são irritação, lesão sensorial, falta de alimentação, desidratação e maus tratos. Como exemplo, escolhemos destacar as práticas adotadas pela distribuidora Frisa. Tenha em mãos os planos de viagem e planos para situações de emergência. O veículo deve estar limpo e em boas condições de uso. O piso do compartimento de carga deve dispor de tapete de borracha e estrutura antiderrapante. Os caminhos de acesso às fazendas devem estar em boas condições. Quando não estiverem, dê apoio aos motoristas. Ofereça condições para atender às necessidades dos motoristas antes de embarcar os animais. Certifique-se de que todos os documentos estão em ordem. Estacione o veículo corretamente, sem deixar espaços com o embarcadouro. Embarque o número correto de animais por compartimento de carga. Evite embarcar animais cansados, machucados ou doentes. Não inicie a viagem logo após o embarque. Retire o veículo do embarcadouro, estacione em um local plano e faça a primeira vistoria. Se houver animais deitados, levante-os. Se houver animais agressivos, mude-os de compartimento ou amarre-os. Direção devagar nos primeiros 15 a 20 minutos da viagem. Dirija com cuidado, evite brecadas e movimentos bruscos. Pare o veículo e verifique se todos os animais estão em pé. Se houver animais caídos ou deitados, levante-os. Estimule o animal a se levantar, falando ou batendo palmas. Não grite nem assuste os animais. Após 2 ou 3 tentativas, use o choque. Caso o animal não se levante, certifique-se de que não está ferido ou exausto e que há espaço suficiente para se levantar. Se estiver tudo em ordem, tente mais 1 ou 2 vezes, no máximo. Dirija sempre com cuidado, respeitando a sinalização das estradas. O tempo total da viagem não deve ultrapassar 12 horas. Quando isso ocorrer, os animais devem ser desembarcados, recebendo alimento e água à vontade. Evite transporte de longa distância. Evite paradas longas, principalmente nas horas mais quentes do dia, e procure sempre estacionar o veículo na sombra. O transporte de bezerros exige mais cuidado. Nunca misture bezerros com animais adultos, mesmo que sejam suas mães. Ofereça água aos bezerros em viagens a cada 6 horas. O desembarque deve ser feito imediatamente após a chegada ao destino. Estacione o veículo no desembarcadouro corretamente, sem deixar espaço com a rampa de desembarque. Antes de abrir as porteiras do compartimento de carga, certifique-se de que não há animais deitados ou caídos e, quando houver, levante-os. Nunca arraste animais conscientes. O desembarque dos animais dos outros compartimentos de carga deve ser feito após a retirada do animal atordoado. Limpe e desinfete o veículo logo após o desembarque. Verifique se está tudo em ordem e conserte ou substitua o que estiver quebrado.
Existem regulamentações obrigatórias para o transporte animal. O bem-estar desses animais permite evitar a dor e o estresse, e assim é possível desenvolver um produto de maior qualidade. Subsistema de produção da matéria-prima. Esse subsistema é responsável pela preparação e criação dos animais para o abate e também ajudar no processo de engorda do rebanho. O subsistema de industrialização é dividido por indústrias de primeira transformação e indústrias de segunda transformação. Vamos destacar algumas de suas principais funções. Para a de primeira transformação, temos abate de animais e corte de peças. Já na segunda transformação, temos agregar valor à carne e incorporar a carne em outros produtos. Para evitar o sofrimento dos animais nos processos de pré-abate e abate, são necessárias estratégias que minimizem o estresse, como boas condições de transporte e capacitação de funcionários. Transportadoras e frigoríficos, ao realizar o trabalho com responsabilidade e segurança, evitam efeitos prejudiciais ao bem-estar dos animais e também a perda de qualidade do produto final. O subsistema de comercialização é composto por exportadores e/ou atacadistas, que possuem como papel a estocagem de entrega, otimizando a comercialização, e os varejistas, responsáveis pela venda do produto, neste caso a carne, ao consumidor final. Ainda sobre subsistema de comercialização, temos aqueles que utilizam a carne como produto facilitador, por exemplo, escolas, hospitais, restaurantes, hotéis, entre outros. E por último, temos o subsistema do consumo, composto pelos consumidores finais que realizam a aquisição da carne, responsáveis também por estabelecerem as características favoritas da carne, influenciando em todo o processo da cadeia. Agora que já explicamos cada um desses subsistemas, trouxemos aqui um fluxograma para mostrar como cada um deles se interligam. Agora que já detalhamos a cadeia de produção da carne, falaremos um pouco sobre as aplicações da área de gestão de operações em todo esse processo. Durante os últimos anos, consumidores finais se tornaram cada vez mais exigentes e passaram a pesquisar mais sobre os produtos que utilizam. Essa mudança de pensamento fez com que os consumidores estivessem mais atentos aos detalhes, não só relacionados à qualidade do produto, mas também ao seu processo de produção. Quando pensamos no processo de produção de carne, os consumidores estão mais atentos em relação ao impacto ambiental causado por essa atividade, o bem-estar do animal e a qualidade do produto final. Para atender esse consumidor cada vez mais exigente, a indústria da carne, através da gestão de operações, precisou adaptar o seu processo de produção, desde a criação do animal até a distribuição. Nos próximos slides, apresentaremos projetos e ações que foram aplicados em diversas etapas da cadeia da produção da carne, dos 3 maiores frigoríficos do Brasil, além de caracterizar a produção de carne orgânica. A JBS é uma das maiores empresas alimentícias do mundo. Possui mais de 200 mil funcionários espalhados em 22 países de 5 continentes. O seu faturamento superou os 180 bilhões de reais em 2018. Sua produção é voltada para o mercado interno, mas atende países muito exigentes em relação à regulação de alimentos, principalmente países da União Europeia e da América do Norte. Para alcançar esse patamar e servir clientes de todos os níveis com um padrão que certificasse a qualidade da marca, a empresa investiu em pesquisa, mapeando os processos que precisavam ser melhorados e, a partir daí, criou uma nova cultura organizacional, com pilares a ser seguidos. Foram definidos os 3 pilares. O primeiro é a frequência. Não pode existir buracos no processo, que resultariam na falha da entrega. O segundo é a redução de incerteza. Entregar sempre o mesmo produto dentro dos padrões de qualidade é essencial para entender diversos países. Por último, surgiu a proximidade com o cliente. Diferente das concorrentes, a JBS investe em criar um elo entre a empresa e os clientes finais, e trabalhar o nicho de commodities para que vejam e valorizem a agregação de valor que a marca traz, em termos de confiabilidade e qualidade. Para manter a qualidade da entrega, foi necessária a criação de um farol de qualidade, baseada nos padrões estabelecidos pela empresa.
Os produtores recebem um feedback positivo ou negativo relacionados à sua entrega. Para produtores com sinal verde, eles recebem incentivos financeiros formais para melhorias em suas ferramentas, processos, funcionários. Caso eles recebam um sinal vermelho, são alertados sobre a sua entrega e recebem um acompanhamento por um período. Caso aconteça com frequência, o produtor pode ter rompido os vínculos com a empresa. Esse novo processo e a busca de expansão da marca teve dupla importância para a empresa. Visualizar novas formas de comercialização e atendimento de mercados via coordenação e a visualização de novos padrões de qualidade de carne, ótimos para a empresa. Em consequência desses dois, e considerados como diferencial, ramificar seus clientes e possibilidades de atuação frente aos concorrentes, já que é muito forte dentro da organização a busca pela satisfação do seu cliente e busca de novos ramos de atuação. A Minerva Foods é uma empresa mundial. Possui mais de 18 mil empregados espalhados em 4 países da América do Sul. O seu ramo de atuação é voltado para a carne bovina e seu faturamento alcançou 6 bilhões de reais em 2018. A sua produção é concentrada na América do Sul, mas 70% dos seus clientes ficam fora do continente. A produção é destinada a países do Oriente Médio, alguns países da África e da Ásia. Esses países são um nicho menos exigente com a regulação dos alimentos, tornando mais simples a produção. A regulação das vendas são feitas pelo próprio mercado, ou seja, conforme a demanda. Assim, para conseguir atender todos os clientes, os planos de vendas são feitos semanalmente pelo escritório central. Após esse plano, os produtores são acionados para tomar as medidas. O fluxo da cadeia é diferente da JBS. Os produtores, em sua grande maioria, são autônomos e recebem as solicitações e contratos via e-mail. Eles vão para os currais, selecionam os bois conforme o pedido e providenciam o transporte para os frigoríficos. Nos frigoríficos, a carne é inspecionada. Os técnicos verificam se o produto solicitado no contrato foi entregue. Após esse procedimento, a carne recebe o selo da marca. As características são anotadas para as análises futuras. Não existe um incentivo financeiro formal para os produtores. Os padrões seguidos não são rígidos, porque o mercado de destino possui uma fiscalização mais branda em relação ao mercado europeu. Mas existe sim alguns modos de incentivo para apoiar principalmente pequenos produtores. Um deles é o preço garantido, que garante uma média de preço, tentando não impactar os pequenos produtores que sofrem com as flutuações do mercado, e premiações para bois com arrobas mais lucrativas. A Mafrig foi fundada em 2000. Sua produção atual é dedicada 62% para o mercado interno e 38% para o externo. A Mafrig foi a primeira empresa a assinar um compromisso público com Greenpeace, na qual se comprometeu a apenas comprar gado legal e a combater o desmatamento na Amazônia. Essa parceria, além de agregar valor ao produto oferecido pela empresa, demanda uma eficiente gestão de operações, para que desde o início o processo esteja alinhado com as diretrizes da empresa. A empresa se dedica a nichos específicos do mercado, sendo especializada em atendimento com especificações rígidas, como, por exemplo, a entrega de cortes especiais para restaurantes como o Outback e o Fogo de Chão. Para atender seus consumidores, o frigorífico investiu para que fossem garantidos tanto a frequência de fornecimento quanto a padronização do produto. Além disso, a empresa exporta para a União Europeia, que tem suas exigências alteradas ao longo do tempo. Sendo assim, com o passar dos anos, alguns processos foram alterados e outros incorporados, como, por exemplo, a distribuição de carne a vácuo e resfriada, a rastreabilidade de animais nas fazendas, o acompanhamento da documentação das fazendas e a implantação de uma infraestrutura que garante o bem-estar do animal antes do abate. Como estratégia para entender o seu mercado exigente, em 2010 foi criado o Mafrig Club, um projeto que tem como objetivo informar os pecuaristas sobre a pecuária do campo, considerando uma produção segura, legal e sustentável, e incentivando que os pecuaristas inovem seus sistemas internos de produção e de gestão. Esse programa classifica os fornecedores entre iniciante, bronze, prata, ouro e platinum,
baseando-se em indicadores que podemos agrupar em 3 grandes blocos. Um bloco de respeito ao animal, que contém indicadores de bem-estar, rastreabilidade e nutrição. Já o bloco social tem, por exemplo, os indicadores de normas trabalhistas e educação. E, por último, o ambiental, que considera, por exemplo, a vegetação, os solos, os resíduos e a água. Cada classificação representa benefícios financeiros e de relacionamento. Esse foi um dos programas encontrados pela Mafrig para gerir o seu processo de forma eficaz, estreitando a relação com o pecuarista e garantindo que as suas fazendas estejam alinhadas com seus ideais e que a qualidade seja sempre a idealizada. Outros programas foram desenvolvidos pela empresa para que suas necessidades sejam atingidas e sua cadeia de produção seja mantida, como programas que incentivam a criação de raças específicas. Em 2018, a Mafrig estabeleceu uma aliança com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, para fortalecer o sistema de produção que reduz e até mesmo neutraliza a emissão de gás metano pelos animais, se comprometendo a realizar algumas alterações no seu processo de produção, como, por exemplo, alinhar nas fazendas a produção pecuária com a agrícola. Agora que já falamos um pouco sobre as aplicações da gestão de operações no processo de produção da carne, considerando os grandes frigoríficos brasileiros, focaremos na aplicação quando consideramos o mercado de carne orgânica. Aqui, é importante frisar que a carne orgânica não é produzida pelos grandes frigoríficos, ela não está presente em todos os carrinhos do brasileiro e também não é predominante na prateleira do supermercado. Mas ela foi a forma encontrada para manter a oferta desse alimento, porém com menos impacto ambiental. Quando falamos de carne orgânica, a redução não é apenas no âmbito ambiental. Ela está relacionada com um processo socialmente justo e viável do ponto de vista econômico, o que faz com que a produção de carne orgânica seja um diferencial do mercado e esse produto tenha outro valor agregado. No processo de produção de carne orgânica, melhorias são aplicadas ao longo de todo o processo, visando reduzir as consequências negativas que aquele modelo de produção de carne que a gente chama de tradicional possui. Todas essas alterações no processo garantem ao consumidor final um produto mais saudável e seguro, já que a carne orgânica é isenta de resíduos químicos, é produzida da maneira mais natural possível, e os animais são expostos apenas a medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, são vacinados e alimentados com pasto que é isento de agrotóxico. As fazendas que produzem carne orgânica são certificadas através de normas bem rígidas, que exigem que os produtores cumpram uma legislação ambiental. Isso faz com que esse processo de produção proteja as nascentes e corpos d'água, proíba a utilização de fogo e o uso de agrotóxicos químicos, o que evita a contaminação do solo e dos recursos hídricos, que proporciona tanto benefícios ambientais quanto sociais para aquelas populações que vivem ao redor das fazendas. A produção de carne orgânica pode ser um exemplo de gestão de operações extremamente eficiente. Todas as etapas do processo de produção precisam estar extremamente alinhadas, para que a construção do produto final seja o desejado e, principalmente, atenda às expectativas do consumidor. De acordo com informações do IBGE, o setor agropecuário brasileiro contribui com 22% do PIB e 37% da força de trabalho. Nos últimos 42 anos, a produção de carne suína aumentou 4,9 vezes, a de aves 22,7 vezes e a produção de carne bovina 4 vezes. No ranking mundial, o Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango e carne bovina e o quarto maior produtor de carne suína. De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a indústria da carne gera em torno de 6,7 milhões de empregos no país. Em média, cada brasileiro consome 44 quilos de carne de frango, 31 quilos de carne bovina e 15 quilos de carne suína por ano, seja in natura ou nas mais variadas formas de processamento. As regiões com maior volume de abates variam de acordo com o tipo de carne, sendo o Centro-Oeste e Norte as principais regiões de abate bovino, as regiões Sul e Sudeste como principais no abate de suínos e também Sul e Sudeste como principais no abate de frangos de corte. O Brasil responde por 20% do mercado internacional de carne, considerando a bovina, suína e de aves. São 150 países importadores de produtos de origem animal e um movimento de 14 bilhões de dólares por ano em exportações. 20% do total de carne bovina é produzida e exportada, enquanto os outros 80% atendem ao mercado consumidor interno.
No quesito exportação, o Brasil lidera o ranking no comércio de carne de frangos e carne bovina e é o quarto maior fornecedor de carne suína no mundo. Ainda sobre a produção de carne bovina, o Brasil é possuidor do maior rebanho comercial do mundo e possuidor do segundo maior rebanho bovino do mundo. Em 2019, o país bateu recorde de volume de exportação e faturamento de carne bovina, sendo 1,84 milhões de toneladas de carne embarcadas e uma receita de 7,59 bilhões de dólares. Em relação a 2018, esses números representam um crescimento de 12,4% e 15,5%, superando as projeções realizadas. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a exportação de carne bovina já representa em torno de 3% das exportações brasileiras, 6% do produto interno bruto e 30% do PIB do agronegócio. A pecuária no Brasil ocupa cerca de 30,2% de todo o território brasileiro. Além disso, utiliza grande parte dos recursos naturais como água e biomassa. A pecuária também é uma das grandes responsáveis pela emissão do gás metano no Brasil. Estima-se que 70,5% desse gás emitido no país seja devido à agropecuária e 54% desses advindo do gado de corte. Além disso, a produção pecuária está muito relacionada com o desmatamento. Cerca de 80% do desmatamento no Brasil, entre 1990 e 2005, estão relacionados à pecuária. Um estudo realizado para analisar o desmatamento da Amazônia chegou à conclusão de que a pecuária tem índice de correlação de 0,7345, ficando em primeiro lugar, seguido pelo arroz com 0,3562. A pesquisa atribuiu isso à alta viabilidade financeira da produção pecuária. A pecuária também exerce um grande impacto social. Muitas famílias mantêm criação de gado para subsistência. Desta forma, a família se alimenta dos recursos produzidos e comercializam os excedentes em feiras e mercados da região. No entanto, a pecuária está associada à entrada de doenças infecciosas, que muitas vezes é atribuída indevidamente a produtores mais pobres, e também pode ser consumida pela população mais pobre e demais envolvidos nessa cadeia de valor. Será apresentado o ciclo de vida dos animais de produção para abate. As três principais fases do ciclo de vida da carne são a cria, recria e a engorda. A primeira fase é a de cria, momento em que a matriz ou fêmea é fertilizada, dura em média 280 dias sua prenhez e em 85 dias deve conceber uma nova inseminação para completar o ano. O bezerro é desmamado entre 7 e 8 meses. A segunda fase do processo é a de recria, compreendida desde o momento do desmame até a engorda inicial, chamado boi magro. Dura em média de 10 a 12 meses, é a fase mais extensa e a qual o animal deve se desenvolver, momento em que é analisado toda a estrutura, a relação entre massa, musculatura e estrutura óssea. A última fase do processo é a engorda. O animal tende a ser elevado dos 350 kg aos 450 kg, chamado de fase do boi gordo. O objetivo é o desenvolvimento de gordura entre as fibras de musculatura do animal. Quando ele atinge os 450 kg, depois de enriquecimento de dieta, é o momento do abate. O desenvolvimento dos suínos é muito próximo à bovinocultura, a diferença são os prazos. A gestação dura em média 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Ele se desenvolve entre 8 e 10 semanas e a fase da engorda dura aproximadamente 6 meses até o momento do abate. A primeira fase, no caso das aves, é a higienização dos espaços. Há um distanciamento de pelo menos 10 dias do último lote de pintinhos recebidos. Os pintinhos considerados com defeitos são descartados já no início do processo. As aves, em 5 semanas, já possuem o tamanho de 5 meses na vida natural. Com o desenvolvimento dessas aves, cada vez mais fica restrito o espaço que elas podem ocupar, a quantidade de comida e água. Elas são levadas para o matadouro, insensibilizadas através de choque elétrico e são abatidas através de sangria e escaldamento, e depois são depenadas. Depois de compreender o ciclo produtivo da carne, agora é fundamental entender como esses animais estão passando por todo esse processo e qual tem sido o posicionamento das pessoas e das empresas em relação a isso. Sabe-se que com o objetivo de encurtar a cadeia produtiva, os animais são expostos a uma série de suplementos, antibióticos, vacinas, que são nocivas tanto para a própria vida do animal quanto dos futuros consumidores desses animais.
Além disso, eles têm um abatimento de forma cruel. Com as mídias sociais, a preocupação com os maus tratos e a qualidade da carne vem crescendo absurdamente pelas pessoas e pelas empresas. Movimentos veganos e vegetarianos crescem exponencialmente e as grandes empresas controlam e se preocupam com a qualidade da carne e a procedência da mesma. Bom, agora nós vamos falar das soluções que visam mitigar os impactos que nós vimos nos slides anteriores. A primeira ação que nós vamos apresentar chama-se carne carbono neutro. Essa ação, ela nada mais é do que garantir que todo o metano produzido durante o crescimento do boi ou do animal na cadeia em si, ela seja compensada através do crescimento de árvores dentro do próprio sistema. Então, para que a Embrapa possa certificar o produtor, ela faz uma avaliação da emissão de carbono que vai ser feita e principalmente o cálculo para neutralização dessa emissão. E aí é feita a concessão da marca e após, periodicamente, é feita uma auditoria nesse sistema. Mas é importante frisar que isso só acontece graças à ILPF. Bom, mas o que é a ILPF então? Como o próprio nome já diz, é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. É um sistema que visa integrar harmonicamente a lavoura, que é a plantação, a pecuária, que é a produção da carne, e a floresta, que é o ecossistema. Então, falando dessa nova solução, a ILPF, quais são os benefícios que ela traz? Ela é tecnicamente eficiente, economicamente viável por ser plural, ela é adequada ambientalmente, pois preserva o ecossistema e principalmente mais humana ao animal, pois garante ele um habitat mais natural possível. E por que a ILPF ela é mais humana, entre aspas, para a criação de animais? Porque pelo fato do animal estar no seu habitat natural, em seu ecossistema, proporciona para ele um bem-estar muito superior ao de criações convencionais. A próxima solução que vamos falar ataca diretamente um dos pilares da pecuária, que é o pasto. Então, para que o pasto ele seja mais produtivo, existe uma série de ações que visam principalmente renová-lo e garantir uma maior produtividade. Então, além das tecnologias de renovação da pastagem convencional, como adubação, plantação e semeio das plantas corretas, existem outras técnicas, como por exemplo a suplementação das pastagens, que é uma biotecnologia que visa principalmente aumentar a eficiência da conversão da forragem do pasto. Outro ponto extremamente importante para a atividade pecuária é a sazonalidade e o clima. Então, como nós sabemos, o Brasil tem períodos chuvosos e tem períodos de seca. E para que haja um maior aproveitamento, existe uma técnica muito comum usada. Essa outra técnica, chamada de vedação, nada mais é do que a restrição do uso do pasto em momentos de estiagem, ou seja, em momentos de abundância você usa parte do pasto, em momentos de seca você usa outra parte. Isso garante uma dieta muito mais nutritiva do que feno seco que é armazenado e é dado ao gado. Bom, além dessas várias soluções que nós já demos, existem outras que são muito mais ligadas ao agronegócio, mas que estão intimamente ligadas com a pecuária, que é o sistema de produção sustentável, com condições locais e conservação ambiental, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio e agrobiodiversidade. E por fim, ainda existem outros métodos que visam mitigar os impactos e os resíduos que os animais deixam. Então, através deles, nós conseguimos pegar essa matéria orgânica e produzir resultados como biogás, biofertilizantes, que são subprodutos, mas que podem ser utilizados de maneiras sustentáveis. E agora, não menos importante, é extremamente interessante falarmos das grandes empresas. Por mais que elas já estejam consolidadas, tenham grandes avanços nos últimos anos, ainda precisamos de alguns passos que foram propostos pelo próprio BNDES. Então, o que foi proposto foi a ampliação do escopo da atuação na cadeia como um todo, para termos abordagens sistêmicas, metas condicionantes para adequação dos elos e dos gargalos e principalmente o desenvolvimento e acompanhamento de indicadores socioambientais para que a gente consiga acompanhar a eficácia. E assim, com o acompanhamento desses indicadores e a mensuração da eficácia das ações tomadas, é possível também incluir nesse pacote financiamento proposto para as empresas que mais se adequam às leis e às propostas socioambientais. E assim, o que esperamos é que
conjunto dessas ações que já estão aí e que, se forem implementadas corretamente e da maneira mais eficiente possível, prevemos um consumo muito mais consciente e uma pecuária muito mais sustentável para o nosso meio ambiente. Então, podemos concluir que a indústria das carnes está em constante crescimento, ocupando uma grande parcela do mercado interno e de exportação no Brasil. Com isso, sua cadeia de suprimentos, que ainda está em estruturação, procura se adaptar às exigências do mercado consumidor. Ocupado por uma grande parcela de impactos ambientais, o mercado da carne gera pesados encargos para os cofres públicos, com o tratamento de saúde decorrentes da contaminação gerada pela pecuária e gastos do poder público com infraestrutura e saneamento necessários para equilibrar os danos causados pela pecuária, além de custos pela isenção fiscal e subsídios concedidos pelo governo estadual e federal para as atividades pecuárias.